Olá, vamos voltar, trabalhando agora o bloco 4 do nosso tema Organização do Estado. Vou logo abrir para você, para a gente trabalhar, olha só. E a gente tinha falado, deixa eu só mostrar para você aqui. A gente tinha parado no bloco anterior, nesse ponto aqui, naquela sequenciazinha das etapas, né, do desmembramento, fusão ou incorporação dos Estados-membros. Só faltou, no artigo 18, parágrafo 3º, esse dispositivo aqui, das audiências das Assembleias Legislativas, que está citado, olha, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas, está citado aqui no artigo 4º da Lei 9704 de 90, aliás, 9709 de 98, o 4 é o artigo 4º. Então, vamos lá. A incorporação de estados entre si, subdivisão ou desmembramento, para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, tá? Primeiro é o plebiscito, realizado na mesma data e horário em cada um dos estados. Isso quando a gente tem 2 ou mais estados envolvidos. Por exemplo, no caso do Pará, quando ele foi submetido, os eleitores foram submetidos a plebiscito para a criação do estado de Tapajós e Carajás, ok? Era só esse estado que iria ser, em tese, afetado. Então, só os eleitores dele que foram ouvidos, tá? E por um acaso, né, é um exemplo que eu uso, mas por um acaso eu sou paraense. Hoje eu não moro mais no Pará e não tenho título de eleitor lá, mas em 2011, quando houve esse plebiscito, eu ainda tinha título de eleitor lá. Eu não morava mais lá, mas eu estava lá, ficava indo e voltando, e eu cheguei a participar desse plebiscito, tá bom? Por meio de plebiscito, realizado na mesma data e horário em cada um dos estados, quando tem mais de um estado, e do Congresso Nacional por lei complementar, não pode ser por outro tipo de lei que não seja a lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. As Assembleias Legislativas, elas vão só opinar, certo? Elas não determinam, tá? Vamos lá. Parágrafo 1º deste artigo 4º, tá? A gente vai ver o artigo 4º todo. Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável, então foi sim, sendo favorável à alteração territorial prevista no caput, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das casas legislativas do Congresso Nacional. Aí o que vai acontecer? Foi sim o resultado, aí vai a proposta de lei complementar para o Congresso. E a casa iniciadora dessa votação não tem definição de casa iniciadora, pode ser Câmara ou Senado, tá? Ou um ou outro. Porque tem projeto de lei que a Câmara é a casa iniciadora, tem projeto que é o Senado, esse não tem nenhuma casa como definida pela lei como casa iniciadora, mas tem uma regrinha aqui. A casa iniciadora perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no parágrafo anterior compete proceder à audiência das respectivas Assembleias Legislativas. Quem recebe o projeto vai consultar e vai ouvir as Assembleias Legislativas que vão opinar sobre questões econômicas, financeiras, ambientais, sociais, tipo, se o Estado do Pará, por exemplo, fosse o plebiscito dissesse sim, porque o resultado dos 2 plebiscitos, esse exemplo que eu coloquei aqui para você, foram 2 plebiscitos num dia só, porque foram 2 perguntas, porque poderia criar só Tapajós ou só Carajás. Se os eleitores tivessem dito sim, nessa fase agora, né, da aprovação do projeto de lei complementar, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará iria se manifestar. Aí ela iria dizer que, por exemplo, Carajás é uma região de minério, importantíssimo para a economia do estado inteiro. Perdendo essa parte, a gente ia ter um baque econômico muito grande, e a questão ambiental, e a questão dos reservatórios de água das hidrelétricas, a questão da diversidade ecológica, enfim, o Pará ia perder muito se ele perdesse essas 2 regiões, tá? E aí a Assembleia Legislativa iria falar nesse momento aqui, só que ela iria só opinar. O que ela falasse não iria ser determinante. Está aqui, olha.
Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas assembleias legislativas opinarão sem caráter vinculativo sobre a matéria e fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos. Olha, esses detalhamentos técnicos serão importantíssimos para a aprovação do projeto de lei ou não, mas mesmo assim, a opinião da Assembleia Legislativa do Estado do Pará não iria definir, ou de outro estado, né? Estou falando Pará porque eu coloquei o exemplo Pará. Então, os aspectos administrativos, financeiro, social e econômico da área geopolítica afetada. O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta, né, as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior. Vai ser importante saber esses detalhes, mas não definem, tá? Nas consultas plebiscitárias dos parágrafos 4º e 5º, entende-se por população diretamente interessada, tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a que sofrerá desmembramento. Em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar, quanto a da que receberá o acréscimo. E a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada, ou seja, ganha a maioria, o voto da maioria, não é? Aqui eu trouxe uma citação do Pedro Lenza, da obra dele, né? Onde ele afirma o que a gente já sabe, que o Congresso ele não está obrigado a aprovar o projeto de lei, nem o presidente a sancionar. Então, o Congresso Nacional não está obrigado a aprovar o projeto de lei complementar, nem o presidente está obrigado a sancioná-lo. Ambos têm discricionariedade, mesmo diante da manifestação plebiscitária favorável, devendo avaliar a conveniência política para a República Federativa do Brasil. Então, tem plebiscito. Aí, por exemplo, o plebiscito disse sim, mas, mesmo assim, vai ter que ter aprovação de lei complementar. E o Congresso Nacional, CN aqui é Congresso Nacional, tá? Pode aprovar, sim, e pode dizer não. A Assembleia Legislativa, antes, né, do resultado da votação do Congresso, ela se manifesta. Se ela é favorável ou não, isso é só uma opinião. É opinativo, ok? Porque o Congresso é que decide. Digamos que ele decida assim, vai para o presidente. E o presidente pode dizer sim, sancionar, ou dizer não, vetar. Então, esse sim aqui dos eleitores no plebiscito, ele não define, tá bom? Vamos lá. Apesar de não estarem todos expressos, a doutrina cita os seguintes processos de formação de Estados-membros, tá? Quais são os processos? Fusão, eu tinha falado ainda há pouco, mas agora a gente tem ele bem mais especificado aqui. Fusão, incorporação, subdivisão ou cisão, isso aqui são sinônimos, tá? E desmembramento. Aí tem desmembramento, formação e desmembramento, anexação, tá bom? Vamos lá, fusão. Quando 2 ou mais estados ou municípios se unem e o resultado da junção seja o surgimento de um novo ente federativo, extinguindo-se os anteriores. Então, eu poderia dizer Rio-São Paulo, mas vou colocar A e B. Ente federativo A, ente federativo B, porque no desenho agora fica legal para a gente raciocinar. E aí eles se fundem, eles se unem, então imaginem como se esse desenho fosse igual, não é igual, mas imaginem como se fosse igual. Esses dois se uniram e houve a extinção desses entes federativos anteriores. E surgiu um novo ente federativo C, que é resultado da fusão de 2 ou mais anteriores. Isso pode acontecer com o estado ou com o município. Incorporação. Quando 2 ou mais estados-membros ou municípios se unem e o resultado da junção seja o englobamento de um estado-membro ou de um município sobre outros, permanecendo a pessoa jurídica. Olha, não é extinto todas as pessoas jurídicas, não são extintas todas as pessoas jurídicas, permanecendo a pessoa jurídica apenas do ente incorporador. Então, vamos pegar aquele mesmo desenho ridículo que eu faço, mas que vocês entendem. A e B, houve uma fusão. Se houve fusão, a gente sabe como é que é. A e B se juntam, elimina as pessoas jurídicas anteriores e cria uma nova pessoa jurídica. Na incorporação, A e B se juntam, aí você tem, imagine como se o desenho fosse igual, tá? Vamos imaginar que esse é o incorporador, o A é o incorporador e o B é o incorporado. Então, o B some e o A pega todo o pedaço. Isso aqui é incorporação.
serve para estado e serve para município. Subdivisão ou cisão. Ocorre quando um estado-membro ou município é dividido e o resultado da divisão seja a extinção da pessoa jurídica anterior e o surgimento de novas pessoas jurídicas. Então, vamos lá, tá? Tá aqui, esse é o A. Aí o A, ele vai ser dividido em 3, ok? Olha só, aí você tem impressão, não, mas o A vai permanecer, porque ele ficou bem aqui no meio, a Karina nem riscou em cima dele. Vamos ver aqui. Imaginem como se fosse o mesmo desenho, tá? Aí, vou ler de novo. Ocorre quando um Estado-membro ou município é dividido e o resultado da divisão seja a extinção da pessoa jurídica anterior e o surgimento de novas pessoas jurídicas. Então, aqui vai ser o B, aqui vai ser o X, aqui vai ser o Z, certo? Beleza? Podia ser um L aqui, né? Para fazer beleza. Mas não coloquei um L, coloquei um X. Mas você entendeu. Eliminou. Opa, não. Aí o X aqui em cima, né? Ficou um trocadilho, né? Esse A, tá aqui, olha, foi extinto. Tá vendo aqui? Extinção, tá setinha aqui. Quem era a pessoa jurídica original foi extinta, tá bom? Subdivisão ou cisão. Desmembramento, formação e desmembramento, anexação. Esse aqui eu vou fazer o desenho bem pequenino, tá? Desmembramento, formação. Ocorre quando um Estado-membro ou município perde parte de seu território mantendo sua personalidade jurídica. Olha só, perde parte de seu território mantendo a sua personalidade jurídica. A parte desmembrada forma um novo Estado-membro. Então, vamos fazer o desenho aqui. Tem um ente federativo aqui, que se chama A, ele é enorme. E aí ele perdeu parte do seu território, mas ele manteve a personalidade jurídica. E a parte desmembrada forma um novo Estado-membro. Deixa eu até tentar trocar a cor da canetinha aqui para você, só para a gente poder brincar um pouquinho aqui, tá? Então, olha só, forma um novo Estado-membro, o Estado-membro B, ok? Então, foi desmembramento, formação, porque formou um novo Estado-membro, tá? Agora, a gente vai ver o anexação. Voltamos para o vermelho, tá? Voltei para o vermelho? Voltei. Então, vamos lá. Está aqui o ente federativo, eu vou chamar de A, ok? E aí, olha, desmembramento, anexação. Ocorre quando um Estado-membro perde, Estado-membro ou município, perde parte do seu território, mantendo sua personalidade jurídica. O A não morre. No desmembramento, ele perde um membro. Se você perde um membro, você não morre, certo? Você fica sem um membro, mas você continua a pessoa. Aqui também, a pessoa jurídica continua, o A continua. Só que a parte desmembrada aqui, ela é anexada a outro Estado-membro já existente. Então, quebra aqui. Essa parte aqui, que no exemplo anterior virou B, nesse aqui, a gente vai imaginar que tem um mapa maior aqui, certo? E o B, certo? Englobou. O B que já existia nesse todo pedaço aqui, certo? Ele vai englobar também essa parte. Essa fronteira aqui de vermelho, que eu deixei aqui escondida, ela está agora dentro do ente B, ok? Ela está dentro do ente B. Ela foi anexada a outro Estado-membro ou município, ou seja, a outro ente federativo, tá bom? Ok. Então, vamos para o próximo ponto. Próximo ponto. Opa, ficou a parte pintada. Deixa eu só tirar aqui esse pintado, que aí a gente volta com texto legal. Só um instantinho. Aí o que acontece? A gente fechou, certo? A gente fechou a parte dos Estados-membros. Agora a gente vai falar dos municípios. Deixa eu abrir de novo aqui.
Ah, não, ainda vou falar da população diretamente interessada. Eu fui lá apagar para a gente poder... Isso. A gente estava bem aqui, né? Quando a gente passou, a plataforma manteve aqui o riscado, eu apaguei. Então, vamos lá. Parágrafo 4º. A criação, isso aqui já é o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição. Agora a gente vai falar esse mesmo raciocínio que eu falei para você, agora eu vou falar, que eu falei para Estado, agora eu vou falar para município. Só que o município tem um detalhezinho a mais, tá? Uns detalhes a mais. Então, a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, preste atenção, lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações diretamente dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Agora, o município tem uns detalhezinhos a mais, tá? Aí eu trago de novo a Lei 9709, parágrafo 5º, artigo 5º diz assim: o plebiscito destinado à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, ou seja, previsto no artigo 18, parágrafo 4º da CF/88, será convocado pela Assembleia Legislativa, em conformidade com a legislação federal e estadual. Então, o município X vai sofrer uma cisão, uma subdivisão. Quem convoca o plebiscito é a Assembleia Legislativa. Seja legislativa, tá? Seja o plebiscito para convocar para os eleitores do município X, só de um município, ou de vários municípios, se a gente for falar de fusão, por exemplo, município A e B sofrendo uma fusão, aí são dois, quem convoca? O plebiscito, a Assembleia Legislativa, tá bom? Nas consultas plebiscitárias previstas nos artigos 4º e 5º, a gente já viu esse artigo, eu só estou repetindo, população diretamente interessada, tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento, e em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar, quanto a que receberá o acréscimo. E a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada, ou seja, a maioria, tá? Então, aqui a gente não tem novidade nenhuma. O artigo 18, parágrafo 4º, olha só, aqui o artigo 18, parágrafo 4º, ele tem o seguinte, ele tem um caminho, né? Que é diferente do Estado. Primeiro a gente tem plebiscito, depois, aliás, primeiro a gente tem estudo de viabilidade municipal, estudo de viabilidade, depois a gente tem plebiscito, e depois a gente tem uma lei ordinária estadual, mas tudo previsto dentro de um período regulamentado por uma LC, uma lei complementar federal, LC federal, que até hoje não existe. E, por conta disso, a gente tem um incidente constitucional de grande importância para o nosso estudo da nossa prova, tá? Então, vamos lá. O artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal determinou que uma lei complementar federal estabelecesse o período para a criação de novos municípios. Novos municípios, essa regra aqui não vale para Estado, tá? É só município. Seja por incorporação, fusão, desmembramento ou subdivisão. Ocorre que esta lei complementar ainda não existe, o que gerou o ajuizamento de diversas ações de controle de constitucionalidade, sustentando a necessidade da referida lei complementar. Vamos evoluir aqui. Assim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, atualizado pela emenda 15 de 96, porque quem introduziu a necessidade de lei complementar federal regulamentando a matéria foi a emenda 15 de 96. Até a emenda 15 não tinha essa exigência de lei complementar federal, tá? Era lei estadual. A partir da emenda 15 a gente passa a ter essa exigência. Aí o que o Supremo entendeu?
que o artigo 18, parágrafo 4º, atualizado pela emenda 15 de 96, é norma constitucional de eficácia limitada. O artigo 18, parágrafo 4º, a partir da emenda 15, ele é norma constitucional de eficácia limitada, ok? Limitada. Isso depois da emenda 15. Antes disso, é a norma de eficácia plena, tá? Dependendo, olha só, se a norma de eficácia limitada não consegue gerar efeitos concretos sem que haja norma regulamentadora. É isso que é uma norma constitucional de eficácia limitada. Não consegue gerar efeitos concretos, efeitos jurídicos concretos, até que venha a norma regulamentadora. Então, está aqui, olha. Dependendo da edição de lei complementar federal, para estabelecer o período de criação de municípios. Dependendo da edição de lei complementar federal, para estabelecer o período de criação de municípios. Essa lei complementar ainda não existe, tá? Por esta razão, o Supremo entendeu inicialmente que seria inconstitucional toda lei estadual que criasse município após a emenda 15 de 96, por vício formal, devido à violação do pressuposto objetivo exigido para o processo de criação de município. Porque para criar município tem que ter estudo de viabilidade municipal, plebiscito e lei ordinária estadual. Mas tudo isso aqui tem que ser dentro do período previsto por lei complementar federal, ok? Se não tem a lei complementar federal, todas essas etapas aqui, elas perdem a validade, por vício, por não obedecer à formalidade. Então, vou reler aqui. Por esta razão, o Supremo entendeu inicialmente que seria inconstitucional toda a lei estadual que criasse município, após a emenda 15, porque antes da emenda 15 não tinha exigência da lei complementar federal. Depois dela, sim. Aí, por vício formal, devido à violação dos pressupostos objetivos exigidos para o processo de criação de município. Ok? Aí, olha só. Na ADI por omissão, porque, na verdade, é o seguinte, quando a Constituição manda que seja feita uma lei complementar federal, o Congresso tem que fazer essa lei complementar federal. O fato do Congresso não fazer a lei complementar é uma inconstitucionalidade por omissão. Porque inconstitucional não é só quando é aprovada uma lei que afronta a Constituição, mas é quando é desobedecido um comando da Constituição. Se o Constituinte, em 96, mandou que fosse feita a lei complementar federal, teria que ser feito. Aí o que aconteceu? Na ADI por omissão 3682, foram várias ADIs, tá? Mas a gente escolheu aqui algumas. Na ADI por omissão 3682, o Supremo reconheceu a inércia do Congresso. Ok? O STF reconheceu a inércia do Congresso e fixou o prazo de 18 meses para que o artigo 18, parágrafo 4º, fosse regulamentado. Mas existe a independência e a harmonia entre os poderes. Então, o STF não obrigou o Congresso Nacional. O CN aqui é Congresso Nacional, tá? Por conta da independência e harmonia entre os poderes, mas fixou prazo de 18 meses, ele achou um prazo razoável. E aí fixou um prazo maior, um monte de município foi criado sem a existência da lei complementar. Então, o que o Supremo fez? Para tentar fazer uma solução, ele colocou, olha, Congresso, está aí um prazo para você fazer em 18 meses, fazer essa lei, mas você faz se você quiser, tá? E aí eu vou dar um prazo maior, de 24 meses, já eu vou passar para o slide aqui, para os municípios, né, para os estados que criaram por lei estadual esses municípios aí, por hora, inconstitucionais, para que eles aguardem vocês fazerem aí a lei complementar federal, e quando vocês fizerem a lei complementar federal, os estados se adaptam e preenchem as exigências dessa bendita lei complementar federal que não sai. Então, o prazo dos estados foi maior para poder eles se ajustarem. Se, por exemplo, o Congresso fizesse no último dia dos 18 meses, os municípios inconstitucionais ainda teriam 6 meses para se ajustarem à nova regra. Mas aí também
Congresso, tá, fingiu que nem ouviu. Vamos lá, vamos seguir. As diversas ADIs que estavam tramitando na Corte Constitucional tiveram provimento, ou seja, o Supremo declarou inconstitucionais, nas quais o Supremo declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que criaram o município sem a existência da referida LC, da referida Lei Complementar Federal, mas não declarou a nulidade dos atos de criação dos municípios, mantendo a vigência deles por 24 meses. Porque aí o que aconteceria? 18 meses para o Congresso Nacional fazer a lei complementar, ok? E 24 meses para os municípios continuarem vigentes. Aí, se o Congresso fizesse a lei complementar 24 meses, ainda vigentes, né? Ainda vigentes. Se o Congresso, em 18 meses, até o último dia de 18 meses, aprovasse a lei complementar, ainda teríamos um prazo, né? Porque, na verdade, esses dois prazos correm juntos, não é? Só que esse aqui, o primeiro é menor. Então, tem que ser maior para esse aqui, para poder o município atender às exigências da lei complementar. Mas aí, gente, não aconteceu nada disso. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Aí, o que o Congresso fez? O Congresso Nacional, tentando regularizar a situação pendente, ele editou uma outra emenda, a emenda 57 de 2008, para corrigir o comando da emenda 15 de 96 e a ausência da LC, da Lei Complementar Federal. Ao invés do Congresso fazer a Lei Complementar Federal, não, ele fez a emenda 57. O que a emenda 57 fez? Ela acrescentou o artigo 96 ao ato das disposições constitucionais transitórias. A DCT é ato das disposições constitucionais transitórias, e ele convalidando a criação de municípios cujas leis estaduais tenham sido publicadas até 31 de dezembro de 2006 e atendido aos demais requisitos legais e constitucionais. Então, o que o Supremo, o que o STF declarou inconstitucional, certo? Os municípios, o Congresso Nacional convalidou a criação de municípios inconstitucionais após a emenda 15 de 96 até 31/12 de 2006. Ou seja, tapou o sol com a peneira, enxugou ali, apagou o incêndio que estava rolando, mas o que acontece? E os municípios que quiserem ser criados a partir de janeiro de 2007 não se amparam na emenda 57 de 2008. A emenda 57 só convalidou esses. E a Lei Complementar Federal, Karina, a bendita lei, não existe até hoje, tá? Vamos lá. Assim, a situação ficou temporariamente resolvida, mas ainda permanece a omissão legislativa, sendo considerada inconstitucional a criação de qualquer município após 31/12 de 2006, sem a edição da lei complementar. Aí, obviamente, o Supremo acatou a emenda 57 do Congresso Nacional, porque há independência e harmonia entre os poderes, e o Congresso pode legislar. Se o Congresso legisla, o Supremo acata. Então, aqueles municípios que o Supremo tinha declarado inconstitucionais, mas que manteve a vigência, passaram a ser constitucionais, mas ainda está pendente a ausência da lei, e a omissão legislativa do Congresso continua, tá bom? A emenda 57, de 2008, de constitucionalidade duvidosa, não eliminou a necessidade da existência da Lei Complementar Federal para estabelecer o período de criação do município, mas apenas convalidou as criações de municípios que desobedeceram. Olha, apenas convalidou as criações de municípios que desobedeceram o comando constitucional da emenda 15 de 96. Ela não resolveu o problema, ela só convalidou os interesses políticos dos municípios que já tinham sido criados, ok? E aí as etapas, olha só, eu organizei as etapas aqui para você. Criação de novo município, né? Estudo de viabilidade municipal, plebiscito, aprovação por lei estadual, essa lei estadual é ordinária, mas importante.
dentro do período previsto por lei complementar federal. Ok? Aí a gente tem aqui alguns entendimentos do Supremo para a gente fechar esse assunto aqui. Criação do município de Pinto Bandeira, Rio Grande do Sul. Ação julgada prejudicada pela edição superveniente da emenda 57 de 2008. Alegação de contrariedade à emenda 15 de 96, com o advento da emenda 57 de 2008, foram convalidados os atos de criação do município, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos na legislação do respectivo estado à época de sua criação, ok? Então, com a emenda 57, que convalidou o município de Pinto Bandeira, o Supremo acatou, e aqui é a decisão de acatamento do Supremo, tá? Outra decisão aqui, aliás, é a mesma, na verdade, é uma continuação. A Lei 11.375 de 99 foi publicada nos termos do artigo 9º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pela emenda 20, pelo que a criação do município de Pinto Bandeira foi convalidada, ok? Então, é um exemplo de um município que foi convalidado. Outro aqui, Lei Estadual Paraense, não é? 6255 de 99, deu nova redação à Lei Estadual 5857 de 94. Esta última, certo? Efetivamente criou o município de Marituba. Marituba é um município que é da região metropolitana de Belém, tá? Após consulta da população interessada. A lei, na verdade é o seguinte, a Lei 5857 criou o município de Marituba. A Lei Estadual 6255, ela apenas corrigiu um erro material da lei anterior, acrescentando a expressão e Ananindeua aos artigos 1º e 9º, porque a região metropolitana de Belém, numa sequência, né, ela tem Belém, Ananindeua e Marituba, certo? Então, Marituba, ela faz divisa com Ananindeua, certo? Então, a lei só fez acrescentar uma expressão, ela não criou município, então não tem por que questionar a constitucionalidade dela, tá? Os artigos que fixam os limites territoriais de Marituba não sofreram qualquer alteração, de modo que não houve criação, desmembramento ou fusão de município implementada pela Lei 6255 de 99. A ação direta julgada improcedente foi de 2009, entendeu? Então, na verdade, essa lei 6255, ela não criou novo município, ela só acrescentou uma palavra quando ela estava falando do limite territorial, ela não alterou o limite territorial, até porque, na realidade, Marituba não tem limite com Fernando de Noronha, não tem limite com o Rio Grande do Sul, tem limite com o município colado ali, que é Ananindeua, só deu uma esclarecida na lei, tá? Então, não criou município. Vamos lá, outra. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inatividade do legislador quanto ao dever de elaborar a lei complementar que se refere ao parágrafo 4º do artigo 18, na redação dada pela emenda 15 de 96. Ação julgada improcedente. A emenda 15, que alterou a redação do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, foi publicada em 13 de setembro de 96. Passado mais de 10 anos, não foi editada a lei complementar federal definidora do bendito, gente, período dentro do qual poderão tramitar os procedimentos tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de município. Existência de notório lapso temporal. Não são 10 dias, são 10 anos, a demonstrar a inatividade do legislador em relação ao cumprimento de inequívoco dever constitucional de legislar, decorrente do comando do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Apesar de existirem no Congresso diversos projetos de lei apresentados visando a regulamentação do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam inexoravelmente o processo legislativo não justificam uma conduta manifestamente negligente e desidiosa das casas legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. A inércia deliberada, a inerte deliberante
das casas legislativas pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A omissão legislativa em relação à regulamentação do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, acabou dando ensejo à conformação e à consolidação de estados de inconstitucionalidade, que não podem ser ignorados pelo legislador na elaboração da Lei Complementar Federal. Quais são esses estados de inconstitucionalidade? Municípios sendo criados sem que houvesse a lei complementar, que ainda não foi feita. Tá? Ação julgada procedente para declarar o estado de mora, o estado de demora, que se encontra o Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18 meses, lembra os 18 meses que eu falei? Eu trouxe aqui a decisão, né? Adote ele todas as providências legislativas necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo Supremo, não, imposto pela Constituição. Artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, devendo ser contempladas as situações imperfeitas decorrentes do estado de inconstitucionalidade gerado pela omissão. Isso aqui é a transcrição do julgado, tá? Estou terminando aqui. Não se trata de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas para a fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal, pelo Supremo, nas ADIs 2240, 3316, 3489, 3689, ou seja, o prazo que os municípios tinham. Lembra a história? Para que as leis estaduais que criam municípios ou alterem seus limites territoriais continuem vigendo até que a lei complementar seja promulgada, contemplando as realidades desses municípios. Prazo de 18 meses para o Congresso fazer a lei complementar e prazo de 24 meses para os municípios inconstitucionais, para dar tempo que eles possam se ajustar aos comandos da nova lei complementar que não veio. Foi uma emenda, certo? A emenda 57 de 2008, que, ao invés de solucionar a demanda, né, criou uma regrinha especial para convalidar aquilo que estava errado, tá bom? E aí eu fecho com você. Próximo bloco vai ser as vedações aos entes federados, artigo 19, vou até deixar aqui, já mostrando para você, e você clica no próximo vídeo que a gente tem mais conteúdo.